toda a rinite, sinusite, e psoríase, dermatites, geralmente vão estar fracionando ali o consumo de leite, porque não é nosso. Quando eu deixo de comer, minha pele muda, meu intestino principalmente muda, e você falou uma coisa de inflamação, eu sinto que a minha recuperação pós-treino melhora quando eu paro de tomar leite. Os países que menos têm osteoporose são os países que menos tomam leite. Do leite, né? Que a gente estava começando a falar do leite, porque eu vejo, por exemplo, quantidade de pessoas que hoje reaparecem falando de intolerância à lactose, e antes não se escutava falar disso, né? Isso porque elas tomavam leite. Duas coisas aconteceu. Primeiro, nós não estamos tomando mais leite, de verdade, e nós estamos tomando muito leite. Então a gente tomava menos leite e tomava um leite melhor, com mais qualidade. A gente tomava, tá? Por exemplo, quando eu falo de leite, eu trabalho com 3 tipos de leite principal. O leite de saquinho, que é o pasteurizado. Não sei se São Paulo tem muito ainda, mas existe, tá? Bem pouco, bem pouco. Mas tem o pasteurizado, dá para procurar. Tem o UHT, que é o leite de caixinha, e tem o leite em pó. O leite em pó a gente não deve nem discutir, porque eu nunca vi uma vaca da leite em pó, então já isso é uma conversa até meio maluca, né? O leite em pó não tem, né? Ele já não é natural. É. Mas, por incrível que pareça, ele é mais saudável que o leite de caixinha. Caramba, sério? É mais saudável, é. Só que, por exemplo, vamos pro leite aqui de verdade, tá? Uhum. Que era o leite de saquinho. O leite é um produto biologicamente feito, o leite de vaca, para o bezerro, não para o ser humano. Sim. Mas nós conseguimos, assim, digerir muitas coisas que não são feitas para nós. Não fazemos isso muito bem, mas fazemos. A gente não foi feito para comer carne. A gente come porque a gente se adaptou a comer carne. Né? A nossa fisiologia não é carnívora. O leite, a gente não digere leite. Não é nosso, mas a gente consegue fazer esse processo. Porém, o próprio leite da vaca, ele tem lactobacilos que digerem ele mesmo. O lactobacillus lactus, o lactobacillus casei, entendeu? O acidófilos, que são lactobacilos que digerem lactose, por exemplo. Entendeu? O lactobacillus, a bactéria da regular, né, que é uma bactéria que digere intestino. Aquele negocinho que a gente toma pequenininho lá, que eu não vou falar a marca, vai. Que a gente... O Yakult, aquele? Pode não, falar. Aquilo lá é um lactobacillus para essa digestão, não? Na verdade é curativo. Pena que ele tem 11 gramas de açúcar naquilo ali. Entendeu? Mas se não fosse... existe o lactobacillus certo para isso, tá? Tem o diet agora, né? Mas, entendeu? Se ele não tivesse isso, ele era um bom produto. Se não tivesse açúcar, sem dúvida, ele é um ótimo lactobacilo, né? Então tem para vender em farmácia para população, tá? Pode comprar tranquilo, sem açúcar nenhum. Bem fácil comprar. Entendeu? Então aquilo é ótimo. Então o leite ele é passável, administrável, ele é inflamatório, ele realmente é inflamatório. Você não consegue ver um desligamento de inflamação com leite. Porque se tu pegar, por exemplo, um paciente que tem aí sinusite, ele vai ter consumo de leite exagerado. Posso falar uma experiência minha? Porque como eu descobri que eu tenho, quando eu deixo de comer, minha pele muda, o meu intestino principalmente muda, e você falou uma coisa de inflamação, eu sinto que a minha recuperação pós-treino melhora quando eu paro de tomar leite, mesmo sem lactose. Sim, e o leite, ele sempre gera um processo de comedogênese. O que é comedogênese? É o processo do corpo de formar espinha. Comendões, espinha, cravo, né? Sempre, leite e chocolate não combina com espinha. Tá? Ele sempre vai dar. Então é comum acontecer esse tipo de problema. É normal as pessoas terem intolerância à lactose, porque elas estão ingerindo um leite com muito mais frequência do que o leite que os nossos avós tomavam. Então esse leite é mais doentio do que o leite dos meus avós. Então por isso que tu tem que entender aquilo ali. Agora tem um monte de mentira em cima do leite, né? Uma delas é que eu tenho que tomar leite para ter cálcio. É o que eu já ia perguntar. Não, porque é a única fonte de cálcio que tem. Não é possível que a gente só tem fonte de cálcio no leite. Então a gente ia morrer. Como o leite é mais barato, pelo menos era mais barato, né? Era mais barato, então o leite é uma boa fonte de cálcio. Não muito, mas é. Perde por gergelim, que tem mais de 20 vezes cálcio do que o próprio leite, né? Nem compara. O leite tem alguns probleminhas. A caseína, que é a proteína maior do leite, ela é muito grande, 3 vezes maior do que a proteína do leite materno. A proteína mais abundante no leite de vaca, caseína. A proteína mais abundante no leite materno, lactobumina. Ok? E essa é a proteína principal do leite materno. Não é a caseína do tamanho que é essa caseína do leite da vaca. Então, como é muito grande, o corpo vai inflamar porque ele acha que é um ET aquilo.
Nossa, e tem gente que... Isso vende em pó, caseína, pro pessoal Pô, tomar. E falava que tomava à noite pra satisfazer melhor. Olha o que o cara tá fazendo com o Quem próprio faz estômago. academia faz isso, né? né? Quem é o fisiculturista faz isso aí. Mas já se usa menos a caseína, tá? Entendeu? Então, como o corpo faz isso, ele acaba acidificando ele mesmo. E só tem uma forma do corpo alcalinizar ele mesmo, usando o cálcio. Então, o leite acidifica o sangue, o corpo pega o cálcio do corpo para poder alcalinizar o leite que tinha cálcio. No final da história, não existe essa questão. Os países que menos têm osteoporose são os países que menos tomam leite. Tá? Japão? Menos tomam leite. Não vai ter osteoporose nos países. E países pobres também não tem osteoporose. Sim, Etiópia, Tá? provavelmente. Isso, por quê? Porque eles não têm um consumo exagerado de leite como nós temos. Esse é um dos problemas do leite, tá? Depois vem a intolerância. Tá? A intolerância à lactose é um grande problema, porque nós não, como a gente não é um leite pra gente, nós temos um período natural para poder tomar leite, que é até os 7, 9 anos de idade no máximo. Então, as células que produzem a enzima que quebra o açúcar do leite chama-se enterócito. O enterócito produz uma enzima chamada lactase, que ela vai de encontro com a lactose ingerida no intestino. Faz a quebra dela. E vai quebrar. A lactose é um disacarídeo, ela tem uma molécula, a lactose é uma molécula de glicose, uma molécula de galactose. Então, a lactase encontra essa molécula de lactose, quebra, a glicose é utilizada, a galactose não, vai para o fígado, do fígado volta para a corrente sanguínea agora com forma de glicose. Então, uma engronha, que quando isso não funciona, tá? Como esse açúcar é um açúcar fermentativo, as bactérias vão começar a se alimentar porque elas adoram açúcar, né? Desse tipo de açúcar no intestino, elas vão se alimentar, vão gerar um processo fermentativo, e dessa fermentação sai gases, e dessa fermentação sai líquidos. Por isso que a pessoa incha e tem diarreia. Olha só. Entendeu? Então, essa é a engronha da lactose. Só que eu produzo lactase. O brasileiro produz lactase, né? Só que depois de um tempo não produz mais. Tem pessoas que não produzem nunca mais lactase. E eu nunca aconselhei, como nutricionista, uma pessoa deixar o leite. Por mais que eu sei que ele faça mal. Porque se acontecer de tu deixar o leite muito tempo, o teu corpo produz lactase por demanda. Ô, louco. Tu pode parar para sempre tomar leite. E nós vivemos num país ocidental. Sim. Se fosse no Japão, era mais fácil. Sim, aqui tudo vai leite. Mandaram uma pergunta, só vou encaixar porque eu tenho certeza que cai certinho com isso. Os derivados de leite, como queijos também, impõem os mesmos efeitos. Sim, porque principalmente acho que nesses derivados a concentração de leite é até maior, né? O queijo é um pouco mais problemático que o leite. Para produzir 1 quilo de queijo, precisa de 10 litros de leite. Então, imagina, 100 gramas de queijo, uma fatia de hambúrguer grossa, vai ter 1 litro de leite enfiado ali dentro. Esse sem lactose realmente tem alguma... Porque até com ele, você acredita que eu passo mal? É porque ele tem lactose, né? Ele tem a enzima calculada de lactase dentro. Tá? Por isso que vai fazer essa tua... Tu tem lactose dentro do leite. Entendi. Não se tira a lactose do leite, né? Tem técnicas para isso, mas os principais não são assim. Então, eles têm a própria enzima dentro. Tá? Aqui tu faria isso com comprimido, por exemplo. Tá? Então, e tem várias formas de resolver o problema com leite. Tá? O problema é o celíaco. O celíaco é engranhou, ferrou. Agora, o intolerante à lactose é mais fácil de tratar. A abstinência do leite durante um tempo, até voltar, o teu corpo a ter tolerância a essa substância, passar por um leite de saquinho, nunca em pó. O em pó é um leite que ele é diabético, é um leite totalmente intolerante. Pra você ter uma ideia, a gente pode usar 12 gramas de lactose por dia. Caramba. 12 gramas. Tá? Nunca. Alguém consome só isso hoje. Não. Infelizmente. 12 gramas. O leite saquinho, cada 100 ml, 5,4. Tá? O leite caixinha, 5,8. Tem ainda, será? Tem. Leite pasteurizado, né? Procurar. Olha só. 12 por dia, 5,4, 5,8 os dois leites, saquinho e não saquinho. Agora, olha só 100 gramas de leite em pó. 54 gramas de lactose. Ele é quase uma bomba. É uma bomba. É whey, né? É uma bomba. O whey, na verdade, não deixa de ser um... É um estilo. O whey tem alguns problemas, tá? Mas um bom whey de qualidade, ele é passável. Tá? De quando em quando. Eu nunca sugiro whey de leite. Quando eu falo whey vegano, se eu falei whey vegano, a pessoa... o whey é pra te entender. Que eu vou falar o quê? A proteína vegana. Nem todo mundo entende. Whey vegano, precisa entender que é um suplemento de proteína vegana, né? Sim.
A pessoa que cria Aquele mesmo, né? de carne também é... Não, de carne não. De carne não, eu prefiro do leite, se fosse para usar, tá? Mas tem tem produtos que são de leite que de vez em quando não vai ter problema nenhum, tá? Mas assim, ó, a caseína do whey protein, ele não é tanta, ele tem só 20% de caseína. O soro do leite perde muito, então em caseína é menos. E a questão da lactose, aí tu pode usar um isolado, é um pouco mais caro, né? Sim. Ou usar um blend. O blend é quando a gente une, né? Une as substâncias, tá? No caso do 3W, que a gente chama, que já não é unir substâncias, é um pouquinho de cada um, Sim. também dá para usar, mas é questão de recurso financeiro. Entendi. Mas dá para fazer em casa dá para fazer, tá? Então fora as alergias, tá? Toda rinite, sinusite, e psoríase, dermatites, geralmente vão estar fracionando ali o consumo de leite, porque não é nosso.